Tempo de desporto, saúde a todos os seus habituais espectadores. Hoje vamos aproximar-nos, uma vez mais, do desporto olímpico, e desta vez é o basquetebol. Basquetebol, creio que nenhum dos espectadores que neste momento está do lado de lá, em vossas casas, vendo este programa, desconhece. De facto, o basquetebol é uma disciplina de grande poder de penetração, muito divulgada entre nós e que, podemos dizê-lo, já atingiu uma craveira, um nível muito aceitável. Mas para vos falar de basquetebol, melhor do que nós próprios, um homem que dedicou e continua a dedicar toda a sua vida ao basquetebol. Não vamos alongar-nos na sua história anterior, porque é demasiado conhecida. Convosco, senhores espectadores, o professor Edmílio Barreto. Ora, vamos então fazer um esforço no sentido de apresentar o que foi o jogo de basquete desde a sua origem até os dias de hoje. Tanto quanto nos for possível, vamos simular o jogo tal como foi apresentado no primeiro dia pela experiência do inventor, que foi um canadiano chamado James Naismith. Nesse dia tinha o professor 18 alunos da sua turma, dividiu ao meio e fez um jogo de 9 para 9. Na circunstância, temos aqui 22 atletas dos iniciados do Queluz. Vamos dividir o grupo ao meio e vamos fazer o jogo tal como foi, 11 contra 11. Depois, tanto quanto nos for possível, iremos mostrando a evolução que o jogo foi sofrendo, quer por via de alguns modelos técnicos, como inclusive pela expressão atual que o jogo tem. Admitamos que estávamos em 1891, a altura em que o jogo foi inventado. Temos 22 jogadores e, como se fazia na época, dividia-se o grupo ao meio. Vamos ter, portanto, um jogo de 11 contra 11. O início do jogo foi sempre com bola ao ar. Nunca houve outra forma de dar início ao jogo. O espaço do campo não tinha qualquer limitação. Jogava-se ao espaço de todo o ginásio. As linhas limite apareceram muito mais tarde. Os jogadores não podiam usar o drible, não se conhecia essa técnica. Havia que receber, ver, passar. Só conheciam o uso das duas mãos, quer para passar, quer para lançar. Já se defendia homem-homem, aliás, sempre se defendeu homem-homem desde a origem. Outro tipo de defesa apareceram mais tarde. Os cestos, os primeiros cestos eram cestos de pêssegos, de transportar pêssegos. E então não eram como os de hoje, rotos. Então quando a bola entrava, não caía. Daí haver sempre um homem junto a cada tabela que subia por cima de um banco, recolhia a bola do cesto para dar reinício ao jogo. O reinício era sempre feito com bola ao ar, isto é, cada vez que se marcava um cesto, a bola tinha que ser lançada ao ar no meio campo. Este jogo que está a ser aqui de 11 contra 11, na altura nos Estados Unidos podia-se jogar desde 3 contra 3 até 40 contra 40. Houve mesmo um jogo que foi disputado 50 contra 50. Aqui está o cesto. O juiz simula que vai buscar a bola ao cesto, tem que ir buscá-la lá acima e lá vai o jogo recomeçar com bola ao ar. Dizíamos então que chegou a haver um jogo de 50 contra 50, mas depois regulamentou-se e então podia-se jogar 5 contra 5, 7 contra 7 ou 9 contra 9 conforme a dimensão do campo. Mais tarde acabou por se regulamentar e ficou como está hoje, 5 contra 5. Como não havia linhas limite, pois o ginásio tinha paredes à volta, pela linha final ou pelo lado do fundo, de um lado havia o palco, do outro lado a saída posto para o exterior. A bola, quando batia nas paredes, não era impeditivo que o jogo continuasse, mas quando saía pelo fundo, dizia a regra que quem primeiro apanhasse essa bola tinha direito a repor em jogo. Imagine-se a confusão que seria. Ora, temos mais um cesto, ia-se buscar a bola ao cesto e vinha-se então pôr em jogo com bola ao ar. Refiramo-nos agora às faltas, aspecto que o basquetebol, desde a sua origem, foi extremamente cuidadoso. Não havia na altura lances livres para compensar a equipa que sofria falta. Então, como acontecia? Sempre que um jogador cometia a segunda falta, esse jogador tinha que abandonar o campo e só regressaria depois de a equipa ou o jogo ter feito um ponto. Quando uma equipa fizesse 3 faltas consecutivas e a outra não fizesse nenhuma, pois a equipa que
que não tinha feito, ou melhor, a equipa que não tinha feito falta beneficiava na contagem de mais um ponto. Quer dizer, se estivesse a ganhar, por exemplo, 5-4, ficaria a ganhar 6-4. Mas frisava-se desde essa altura que toda a falta que fosse cometida com a intenção de magoar, já nessa altura o jogador era desqualificado por esse jogo e algumas vezes até desqualificado por mais jogos. O batimento sucessivo da bola contra o solo, aquilo que se chama o drible, foi técnica muito controversa no jogo do basquete, limitando-se de várias maneiras, às vezes controlando o número de batimentos, ora impedindo que na sequência do drible se lançasse ao cesto. 10 anos depois, contudo, o dribbling já era uma técnica de jogamento que os jogadores podiam usar em todo o espaço do campo. Apenas uma limitação, tal como acontece hoje. Ao interromper o dribbling, o jogador não poderia recomeçar um novo dribbling. O drible veio dar outra dinâmica ao jogo. Dele se partiu para muitas técnicas de lançamento. O primeiro que surgiu foi este, a progressão em drible, 2 apoios e lançamento de meia distância. Hoje, estes apoios são utilizados apenas para se lançar debaixo de cesto. Um outro lançamento que o drible veio permitir é aquilo que foi o lançamento em rotação. Portanto, os jogadores vinham na sua progressão em dribbling, com aqueles 2 apoios contornavam o adversário e faziam o lançamento voltados para o cesto. Por último, o lançamento na passada, aquele porventura de que o dribbling é utilizado em toda a sua expressão e dimensão. Quantas vezes em progressão por todo o campo, para terminar com 2 apoios até debaixo de cesto. Hoje, face à envergadura dos atletas, à altura particularmente, quantos destes cestos são marcados em movimento de cima para baixo? Chegamos então ao jogo moderno. Espaço enorme, linhas limite, tabelas de vidro, cestos rotos. Só que queremos aproveitar esta oportunidade para apresentar 2 tipos de jogo de basquete. Este que estamos vendo, um jogo em que a defesa acompanha apenas as ações que os atacantes fazem. Há uma participação muito permissiva da equipa contrária, ou melhor, da equipa que não tem a posse de bola. Este é o jogo que pouco favorece a grande evolução do praticante, já que não convida a uma superação constante. Quer dizer, o adversário quase que faz o papel do espectador, aguarda que a equipa que ataca falhe os cestos. O jogo muito ofensivo, quer dizer, em que a defesa deixa que as ações se desenrolam sem uma permanente contestação do que se passa. Acontece então os passos, quer com 2, quer com uma mão, o lançamento na passada e todo um conjunto de técnicas na sequência já da aplicação do jogo moderno. Se acontecesse uma falta, iríamos então assistir aquilo que acontece aos lançamentos livres, lançamento que é feito sem oposição na linha de lance livre. E então a equipa já não é beneficiada por pontuação no marcador, mas sim por pontuação sempre que converta esse lance livre. Vamos então apresentar agora o jogo interessante e atraente, aquele que concentra o espectador. Tanto quanto possível, os jogadores que defendem têm uma atitude de permanente contestação. E um elemento que nos permite identificar isso é o esforço que os atacantes têm que fazer no sentido de conseguirem apossar-se da bola. Veja-se, está reposta e temos atacantes todos em cima da bola, fazendo o maior esforço no sentido de evitar qualquer tipo de facilidade na manobra da bola. O dribbling sofre esta pressão, repare-se. Acontece que obriga que o jogador venha a receber no seu meio campo defensivo, o que é violação. Cá está um ganho de bola na consequência da presença defensiva.
Há um constante levantar de problemas que dá como consequência um enriquecimento sucessivo do jogo e isso sim é que provoca a formação constante do praticante. O jogo deve ser rico para que o jogador tenha muitos problemas para resolver. A qualidade dos problemas obriga a uma leitura cada vez mais cuidada. Selecionar é um dos grandes méritos que o jogo deve proporcionar aos praticantes. Este é o jogo que, sendo interessante, é aquele que leva os jovens a uma atitude altamente participativa, corajosa, audaz, enfim, colabora bastante para tudo o que diz respeito à preparação psicológica de um atleta. Este é o jogo que vem faltando ao basquetebol português. É por aqui que, em termos de aprendizagem, se deve começar por apresentar o jogo aos jogadores. Okay. Veja-se a atitude da defesa e a contestação e a posse de bola. Falamos do jogo, da dinâmica do jogo, da riqueza do jogo. Contudo, tudo isso só é possível se tivermos os nossos jogadores, tanto quanto possível, melhor treinados, melhor preparados, aperfeiçoados, digamos. Vamos então aproveitar para mostrar algumas técnicas e a sua execução. Vejamos a técnica do drible. O manuseamento tem de ser feito da forma mais descontraída, com grande controle desde que a bola sai da mão, vai ao solo e volta à mão. O jogador tem de dominar todo o tipo de variantes no manejo de bola, mudanças de mão, mudanças de direção, já que este é o tipo de deslocamento com bola, o único que o jogo consente e aquele que permite ao jogador andar por todo o espaço do campo. A técnica do drible deve merecer um aperfeiçoamento mais cuidado, tanto mais fácil na medida em que é das manipulações que os jogadores mais gostam de fazer. Mostramos o drible, mostremos agora as técnicas do lançamento. A primeira que vamos mostrar é um lançamento parado, executado com uma mão. Alguns aspectos importantes na condução da aprendizagem deste lançamento dizem respeito à posição do corpo, ao balancear das pernas no sentido de favorecer a extensão do braço e a largada da bola. O braço deve ser dirigido mais para cima do que para a frente e, muito importante, toda a trajetória da bola deve ter um bom arco, porque não só assegura um bom ressalto, como protege o jogador pequeno da presença dos jogadores grandes. Portanto, vejamos o bom balancear das pernas. A bola não deve sair da posição de frente ao abdômen e, no movimento único e ritmado, deve ser atirado ao cesto. Balançar das pernas, extensão do braço, boa trajetória e, por último, fazer sentir sempre o atleta a necessidade de ter os olhos bem no caminho do cesto. Ora, mostremos agora o outro lançamento, o chamado lançamento de gancho. Um lançamento que permite que o atacante o faça desembaraçando-se da presença do defensor, particularmente quando este procura ter uma intervenção muito direta no lançamento. O drible, o braço a sair ao lado do corpo e por se tratar de um lançamento debaixo do cesto, servindo-se da tabela. Isto a caminho do cesto e pode fazê-lo também vindo de baixo para cima e na circunstância, tanto melhor se não servir da tabela. Portanto, veja-se o dribbling, o braço a sair bem por fora do corpo, o que permite fugir à marcação que o defesa faz, aconselhando sempre o atleta que dê boa trajetória ao lançamento. Somos jogadores pequenos e precisamos de levar a bola bem para cima, pois senão lá teremos a mão do adversário a interceptar. Ok. E por último mostremos o lançamento em suspensão. É o lançamento mais moderno que o basquetebol tem, feito a partir do apoio no solo. O jogador sobe e é enquanto sobe que larga a bola para o cesto. Tem a vantagem de surpreender o adversário, o lançamento torna-se mais rápido, hoje muito vulgarizado e do domínio de todos os jogadores, independentemente das suas funções ou de posições. Só que a aprendizagem deste lançamento deve ser conduzida com progressão que salvaguarde
que o atleta